Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando alguém encontra um tesouro, é muita alegria, né, irmãos? Amém? E esse tesouro aqui nunca se acaba. Em todo tempo está conosco Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Busque-o, encontre-o nessa noite. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor,
é tudo que nós precisamos, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. O Senhor é mais do que suficiente. Amém. Esses dias eu estava escutando uma música que falava disso. Senhor, Tu és mais do que suficiente. Aleluia. É muito mais do que nós precisamos, irmãos. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia. A Paula vai pôr aqui para mim. Você não precisa abrir a sua Bíblia, tá bom? Pode acompanhar por aqui. Vamos salmodiar. Salmo 112. Diz assim: aleluia. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Seus descendentes são poderosos, uma geração abençoada. A riqueza em sua casa. Tem uma outra versão que diz assim, que há prosperidade e grande riqueza. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade, o pastor já falou aqui, ele soprou para mim, é a ausência de necessidade. Mas o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, ele tem mais do que as suas necessidades supridas. Ele tem riquezas. Aleluia. E a riqueza maior é isso que nós cantamos aqui hoje, irmãos. É Jesus, o nosso tesouro. Ele nos supre em todas as coisas, a palavra de Deus diz, em todas as nossas necessidades. Diga comigo, o Senhor Jesus pode suprir todas as minhas necessidades. Glória a Deus. Amém. E a maior necessidade que uma alma tem, irmãos, não é de dinheiro, não é de posição, não é de fama, não é de status, não é de um casamento, não é de filhos. A maior necessidade que eu e você e a nossa alma tem é de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Diga comigo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia. Se você estiver buscando a Deus, na presença do Senhor, você vai ser suprido em todas as suas necessidades, porque Ele vai encher seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava ouvindo o testemunho do deputado, né? Todo mundo viu, o Nicolas. Ele falou muitas coisas, mas uma coisa que ele falou chamou muita atenção. Ele, durante a caminhada, ele encontrou uma mãe, acho que muitos viram, com uma criança, praticamente morta, né? Vivendo, mas sem viver, não pode correr, não pode andar, não pode falar. E ele disse, e aquela mãe precisando de um remédio de 6 milhões de reais. E ele disse, ele estava com muita dor, porque já fazia alguns dias que ele estava caminhando. Mas quando ele viu a dor daquela mãe, a dor dele, ele falou, eu esqueci da minha dor. E eu achei muito lindo isso, irmãos, porque a gente às vezes olha tanto para a gente, mas se esquece que tem pessoas que sofrem muito mais do que nós. Que há dores muito, mas muito, muito maiores que as nossas. Que nós tenhamos mais gratidão e adoração no nosso coração, todos os dias, em nome de Jesus. E nós possamos entender que a nossa necessidade verdadeira é de Jesus. Amém? Que Ele abençoe teu coração nessa noite. E você olhe para Jesus, confie em Jesus, creia em Jesus e saiba que todas as suas dificuldades podem ser vencidas, porque Ele está com você. Aleluia. Vamos consagrar nossa vida financeira ao nosso Deus, porque nós somos prósperos e já temos a riqueza maior. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és Senhor, Pai, Tu és Senhor. Tu és Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os reinos, sobre todos os povos, em todas as gerações. Tu és o Senhor, Pai. E nós nos rendemos, Senhor. Nós pedimos perdão, Jesus, perdão, em nome de Jesus, pela nossa prepotência. Perdão pela ingratidão, Senhor. Perdão, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, da minha casa. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajude-nos a olhar mais para os Seus olhos.
E Senhor, encontramos em Ti a satisfação que nossa alma precisa. Nós não precisamos, Pai, de mais nada, porque o Senhor nos dará com o Senhor todas as demais coisas. Se buscarmos o Teu reino e a Sua justiça, todas as outras coisas o Senhor disse que nos daria. E nós Te agradecemos, Pai. Nós não estamos aqui porque vamos ganhar. Não, nós estamos aqui para Te dar a nossa vida, Pai, a nossa adoração, nosso amor, nosso louvor, porque Tu és o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, Te queremos Estou de pé na presença do Rei, Sua glória está aqui, Seu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor, Sua presença me curou, fascinado estou. Teu coração para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Que se abram os céus, o Seu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Seu reino vem. No nosso Deus, que se abram os céus, o Seu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Seu reino vem, Senhor Jesus, a nossa fé está no nosso Deus.
Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração nessa noite. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Peça ao Espírito Santo que Ele sopre verdadeiramente sobre a sua vida. Ele mexa com você. Em nome de Jesus. Porque o vento, ele traz transformação. Ele mexe com as coisas. Ele muda a nossa vida. Que nós não estejamos paralisados, mas nós possamos nos render. Renda-se. Renda-se ao Espírito Santo de Deus. Renda-se ao vento do Espírito Santo de Deus. Glória a teu nome, Senhor. Não tenha medo. Se entregue totalmente. Obrigada, Jesus, porque nós estamos aqui nessa noite, Pai. E nós nos rendemos, Senhor, ao teu Espírito, à tua vontade, à tua palavra. Sabemos que o Senhor nunca vai nos machucar. O Senhor nunca vai errar. Jamais vai falhar. O Senhor é perfeito. O Senhor é soberano. O Senhor é grande. Senhor, e perdoa, Deus, as nossas vidas, Pai. Quando nós queremos formatar aquilo que o Senhor faz, nós não podemos. Tem misericórdia de nós. Nos lava no sangue de Jesus, Pai. Nos lava no sangue de Jesus, Senhor. Aumenta o temor no nosso coração. Aumenta, Senhor, o prazer no nosso coração. Que haja alegria no nosso coração em te buscar, em estar na sua presença. Que não seja uma obrigação, meu Deus, mas não, que nós possamos compreender que o Senhor é a nossa verdadeira necessidade, que o Senhor é a boa parte, que o Senhor é tudo, Pai. O Senhor é nosso tesouro, o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é nosso amigo, o Senhor é nosso protetor, nosso provedor. Tu és o Deus sobre toda a terra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Visita, Senhor, em nome de Jesus, toda a igreja do Senhor, todo o povo do Senhor. Visita, Deus, as pessoas perseguidas, nossos irmãos perseguidos, tem misericórdia. Visita essas nações que sofrem, Deus, porque elas não têm liberdade, a liberdade que nós temos. No nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, usa as nossas vidas, nos mova com compaixão, com misericórdia. Recebe o nosso dízimo, recebe a nossa oferta, que nós entregamos neste altar em nome de Jesus Cristo. E que ele seja enviado pelas tuas mãos, Pai, essas pessoas. Que o Senhor abençoe cada missão, cada missionário, cada vida que tem se disposto, que tem se entregue. Deus, que tem deixado tantas coisas por amor ao teu reino. Que nós possamos fazer parte desta obra, Senhor, bendita em toda a terra. Lava com teu sangue as nossas mãos. Abençoa, Senhor, a nossa vida, a nossa casa. Abençoa aquilo que o Senhor nos dá, Pai. No nome de Jesus, que o nosso coração confie em Ti. O Senhor venha prosperar a nossa vida, que nada nos falte. E nada vai nos faltar, porque Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso amigo, Pai. Guarda as nossas vidas. Guarda a nossa entrada. Guarda a nossa saída. Guarda o nosso caminho. Guarda os nossos pés. Guarda as nossas mãos. Guarda os nossos olhos, os nossos ouvidos. Guarda a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, porque o mundo jaz no maligno, mas o Senhor é vivo, verdadeiro, e se aproxima de nós à medida que nós nos aproximamos do Senhor, e buscamos, e desejamos, e almejamos, e queremos, e pedimos, e batemos a porta. O Senhor é Deus que abre portas para nós. Louvado seja Deus, e o Senhor abençoe cada um aqui. O Senhor sabe as portas que precisam ser abertas, em nome de Jesus. Pai, traz transformação, reverte situações aqui que parecem não ter, Senhor, uma solução. Coloca as mãos do Senhor, que o povo do Senhor e nós possamos ver a Tua glória, transformando nossas histórias, transformando, Pai, curando, libertando, salvando. Visita o nosso irmão Paraná, Senhor, nós pedimos pela vida dele. Senhor, transforma aquela situação. Obrigada pelas portas que o Senhor tem aberto. Livra o Teu filho de todo mal. Sustenta, Pai, traz alegria, Senhor, que não é condicionada a situações, mas é uma alegria do Teu Espírito Santo no coração do Teu filho. Faz dele ali Teu mensageiro, Pai, que ele leve as boas novas àquelas pessoas. Visita, Senhor, aqueles que estão necessitados. A irmã Rose também, a Maria, Senhor, nós pedimos visita naquele hospital, tranquilizando e abençoando o seu coração. Obrigada, Jesus, porque nós estamos aqui para Te adorar nessa noite, e tão pouco, Senhor, nós somos, mas o Senhor recebe, e nós somos gratos por isso. Senhor, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Você pode se sentar, em nome de Jesus. E como nós estamos orando pelo irmão Paraná, ele está lá no hospital, sendo cuidado, graças a Deus. E ontem
A gente tem ligado sempre para ele. Se você não fez isso, precisa fazer. Amém? Demonstrar amor. Ele fica falando, ninguém veio aqui. Eu preciso de oração. Mas uma coisa que ele me falou, e que me deixou muito feliz, eu estava falando com ele pelo telefone, aí ele falou, peraí. Ele está com muita dificuldade de falar, pelo problema. Aí ele perguntou o nome da pessoa que estava do lado dele. Irmãos, ele está numa situação bem difícil. Bem difícil. Mas ele se preocupando com o outro. Isso é amor de Deus. Amém? Ele falou, como você chama mesmo? Ele falou, olha pelo Cícero. Ele está aqui do meu lado. Glória a Deus por isso. Esse é o amor de Jesus. Amém? Que o nosso coração também seja cheio de empatia e de graça pelas pessoas necessitadas. Porque isso é cristão. Isso é caráter de um cristão verdadeiro. Aleluia, irmãos. Deus te abençoe. Um abraço aos irmãos que estão pela transmissão. E não se esqueça, tá bom, de orar pelo Paraná. Se você precisa do telefone, peça para nós que nós vamos passar, tá bom? Uma visita também, muito bem-vinda. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus pela sua preciosa vida. Que bom que você veio à casa do Senhor nessa noite. Tenho certeza que Jesus já está falando com você. A presença dEle é maravilhosa, é o melhor lugar. E quando nós estamos na presença dEle, somos renovados, somos abençoados, amém? Nós chegamos cansados e saímos revigorados. Chegamos muitas vezes tristes e saímos alegres. Chegamos muitas vezes sem uma direção e saímos com uma direção de Deus. Deus é fiel, irmão. Ele sempre tem resposta. Ele sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Deus abençoe. Eu quero saudar os irmãos que estão pelo YouTube, porque hoje nós tivemos um probleminha no Facebook, mas está sendo transmitido pelo YouTube, tá bom? Então, Deus abençoe todos os irmãos que puderem entrar aí no YouTube e puderem participar do culto, né? Houve um probleminha no Facebook, mas em breve, no próximo culto, já estaremos transmitindo também pelo Facebook, tá bom? Muito bem. Eu quero dar os avisos aqui rapidamente antes de ouvirmos a palavra de Deus. O primeiro aviso, e muito importante, é que o nosso culto de ceia será celebrado no segundo domingo de fevereiro, ok? Então não vai ser no primeiro, como de costume, mas vamos celebrar no segundo, ok? Segundo final de semana de fevereiro, vamos celebrar a ceia do Senhor. Tá? Você, é claro, venha, participe, convide alguém, porque se existe um culto evangelístico, é o culto de ceia. Não existe culto mais evangelístico do que o de ceia. Então traga alguém para receber a mensagem do amor de Deus, da salvação que só Jesus traz e trouxe sobre nós. Amém? Outra coisa, falando de ceia, nós começamos o Integração. Se você deseja participar, ainda dá tempo, irmão, mas tem que ser domingo agora. Nós começamos domingo passado, não é? E esse domingo agora nós vamos, pegar firme aí no estudo da palavra e vai ser bênção demais. Então, se você deseja se envolver com a igreja, fazer parte da igreja, ser recebido como membro da igreja, faça a integração.
você ainda não é batizado, faça a integração. Irmão, o batismo é uma ordenança de Jesus. E quando nós somos batizados, além de obedecer uma ordem de Jesus, nós recebemos revestimento dele na nossa vida. Somos revestidos de Cristo. Então é maravilhoso, o batismo é muito importante. Então você pode fazer uma integração. Irmão, no reino de Deus ninguém é obrigado a nada. Nós fazemos tudo por amor, amém? Por amor a Deus. Então você pode fazer uma integração e depois se decidir se você batiza ou não, não tem problema, amém? Mas faça, porque você vai adquirir conhecimento, você vai aprender mais de Deus e você vai conhecer mais a sua igreja e poder se envolver com ela, e essa é a vontade de Deus, amém? Então te espero no integração, domingo agora às 18 horas. Domingo agora, às 18 horas, tá bom? 1 hora antes do culto. Muito bem. Terceiro aviso, e eu vou parar nesse, é falar sobre o acampamento 2026. As inscrições, ou inscrições, melhor dizendo, já estão abertas, amém, irmãos? As inscrições já estão abertas. Faça a sua inscrição. A última vez que eu tive informação, tem mais de 50 já inscrições. O acampamento desse ano aqui vai ser bênção demais, você não pode ficar fora. Estaremos recebendo o pastor Zeca Quintanilha, sua esposa Bianca. Vai ser um tempo precioso, um tempo onde Deus vai marcar nossa história, vai derramar algo muito precioso para que você possa seguir o restante desse ano aqui. Não é? Às vezes, todo o restante do ano vai ser muito diferente para você, se você realmente investir na sua vida espiritual, amém? Invista na sua vida espiritual. Vá ao acampamento. Vá ao acampamento. Vá você, leve a sua família, leve seus filhos. Nós estamos fazendo algo muito especial. Converse lá com o Adolfo, procure o Adolfo hoje no final do culto, procure a Juliana. Nós estamos dividindo lá, você pode dividir no cartão, dependendo do tamanho da sua família. Se você quiser, guardou um dinheiro, tem um dinheiro guardado, aleluia, isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a poupar, a guardar, para que nesses momentos a gente possa ter o recurso, pagar às vezes à vista e ter desconto. Olha como é bênção, amém? Isso é mordomia, isso é administração, e o cristão precisa aprender isso, não é? Em breve esse ano aqui nós vamos ter curso aqui na igreja, nós vamos falar disso. Vá se preparando que nós vamos falar em breve. Mas se você tem esse dinheiro, você faz a inscrição e ainda paga, tem lá um desconto muito bom para quem pagar à vista, tá certo? Então Deus te abençoe, lembrando que esse ano, até para ser correto e justo com todos que estão fazendo inscrição, porque quando trazemos alguém de fora, geralmente nós temos um custo bem mais alto, não é um pouco mais alto, é bem mais alto, porque a gente inclui aéreo, a gente inclui passagem, a gente inclui hospedagem, a gente inclui a oferta, porque é claro, então você tem um custo mais alto, mas tudo isso para abençoar a igreja, abençoar você e sua casa. E nós mantivemos, bem dizer, o mesmo preço do ano passado. Então estamos fazendo de tudo para que você possa ir, certo? E lembrando que não vai ser aberto durante os dias à noite, com a exceção do domingo, porque domingo não vai ter culto aqui e vai ter culto lá. Então domingo vai ser aberto, mas os outros dias à noite não será, até para ser justo com quem está fazendo a inscrição, amém? Então participe, irmão, faça a inscrição, amém? Deixe, no caso, para quem não pode, que no domingo nós vamos fazer um mutirão aí para ajudar vários irmãos a estarem lá no culto, na chácara no domingo. Mas você pode participar de tudo e receber, tá bom?
Muito bem. Então, hoje, nós estamos no ano do quê, irmãos? Muito bem, Mariana. Gostei. Nós estamos no ano da intimidade com Deus. Diga, intimidade com Deus. Que diferença faz a intimidade? Muita. Nós ainda vamos falar disso. Por que é tão importante a intimidade? Porque é na intimidade que Deus revela muitas coisas aos seus filhos, às suas filhas, aqueles que se aproximam dele e desejam esse relacionamento mais profundo com ele. Irmãos, e se Deus falou que esse ano é o ano da intimidade, é que Deus vai nos preparar para algo que vem pela frente. E quando temos intimidade com Deus, nós enfrentamos as situações de maneira diferente. Nós enxergamos muitas vezes de maneira diferente. Nós ouvimos de maneira diferente. E tantas outras coisas que eu podia citar aqui. Amém? Então é muito importante que você abra o teu coração para essa intimidade nesse ano e comece a buscar. Você está lendo a Bíblia? Quem está lendo a Bíblia aí, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Que bom que o glória a Deus foi alto, né? Então que bom que você está lendo a Bíblia. Eu também estou lendo o Novo Testamento esse ano de novo e tem sido bênção demais. Leia a Bíblia, leia pelo menos o Novo Testamento, medite todo dia. Ler a palavra é ter intimidade com Deus. Orar é ter intimidade com Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 3, no capítulo 8. Quem achou aí, diga amém. Não achou? Então diga misericórdia. Gênesis 3:8. Eu vou ler e depois nós vamos fazer uma breve oração e nós já vamos meditar na palavra. Diz assim, 3:8. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, ou naquele finalzinho de tarde. E diz a palavra, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse, onde tu estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse, quem te contou que estavas nu? Tu comestes da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? Vamos parar por aqui, tá bom? Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida e liberada agora. Ela jamais volta vazia, jamais. Mas ela sempre traz consigo, Pai, os resultados. Por isso agora, Espírito Santo, que esta palavra penetre, Deus, o profundo de cada coração que está aqui presencialmente, os irmãos e irmãs que estão em casa cultuando a Deus, aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem durante a semana, que esta palavra traga despertamento, que esta palavra, Pai, fortaleça os corações, que essa palavra desafie, Pai, as vidas, e que esta palavra nos ensine, Pai, o caminho, ó Deus, de nos prepararmos, de fazermos aquilo, Deus, que homens no passado fizeram, ó Deus, e assim, Pai, foram escolhidos por Ti, chamados para uma intimidade mais profunda. Senhor, nos ensina isso, fala conosco, nesses dias, Pai, que vamos meditar sobre isso, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Irmãos,
Hoje o tema da mensagem é: Deus quer intimidade com o homem? É uma pergunta. Deus quer intimidade com o homem? Nós estamos aqui dizendo a importância de buscarmos intimidade com Deus. O caminho está aberto. Nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. É claro, irmão, que quando olhamos para a palavra, olhamos para a obra de Cristo na cruz e tudo aquilo que Ele fez, entendemos e percebemos claramente que Deus deseja ter intimidade conosco. Amém? Deus deseja ter intimidade com você. Agora a Bíblia nos revela, e nós vamos falar um pouco disso, sobre alguns homens da Bíblia, alguns homens de Deus, e esses textos nos revelam o que eles faziam, o que eles estavam fazendo para que Deus se aproximasse deles e desejasse uma intimidade com eles. E não só se aproximou e teve uma intimidade com esses homens, como também os chamou para realizar algo especial e realizar, através desses homens, o seu projeto. Olha que coisa linda! Deus escolhendo homens e mulheres para realizar através deles o seu projeto aqui na terra. Isso é maravilhoso, irmão, isso é tremendo. Isso é de fato maravilhoso. Maravilhoso. Então Jesus escolheu homens. É claro, a Bíblia diz que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, e eu acredito muito nisso. Homens e mulheres são escolhidos, chamados por Deus. Mas quando nós começamos ou temos algumas atitudes que vamos aprender nessa quarta-feira e na próxima, você vai entender que você precisa colocar isso em prática na sua vida, que não é algo difícil, e se fosse, talvez faríamos, irmãos, e buscaríamos fazer, mas não é algo difícil, não. Eu só preciso tomar uma decisão dentro do meu coração, e Deus pode olhar para você nesse ano. Irmão, olha o que eu vou dizer agora. Deus pode olhar para você esse ano. Deus pode falar: eu vou me aproximar do meu filho, eu vou me aproximar da minha filha, de uma maneira diferente. Fazer como fez com Pedro, com Tiago e com João. Chamar para mais próximo dele. Amém, irmãos? Quem quer ser mais próximo de Jesus aqui, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Aleluia, irmão. Eu quero ser como Pedro, como João, como Tiago. Eu quero ser chamado para mais próximo dele, que ele venha falar com você, que ele venha revelar algo diferente para você, que ele venha chamar você, que ele venha contar com você, para você realizar algo para ele nesse mundo. Amém? Para que o nome dele seja glorificado. Então vamos começar por Adão. Diga: Adão. Porque eu estou começando por Adão. Adão foi o primeiro homem. O primeiro homem. Criado 100% à imagem e semelhança de Deus. Diga: 100%. Imagem e semelhança de Deus. Adão estava no jardim. Deus criou Adão. Depois viu que ele estava só. Criou Eva. Tirou a Eva. Por exemplo, o homem foi formado do pó da terra, e Deus soprou fôlego nas suas narinas. A mulher foi tirada do homem. O homem dormiu. Deus tirou uma costela do homem e fez a mulher. E os dois estavam no mesmo jardim. E eles não havia pecado. Não havia pecado no jardim. Havia a possibilidade, mas não o pecado. Porque Deus não criou robô. Deus criou homens e mulheres com livre-arbítrio.
de decidir: Deus quer ser amado, seguido, servido por homens e mulheres que decidem no seu coração, de espontânea vontade, crer, amá-lo, segui-lo, servi-lo. Nada no reino de Deus é forçado, nada. O diabo é diferente, ele não pede licença, ele entra e destrói a vida das pessoas. João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então veja, Adão estava no jardim. Por que diz aqui o verso 8? Diga: Deus revela desde o início que Ele queria relacionamento com o homem. Ele cria o homem, coloca no jardim, e todo dia, no final da tarde, no frescor do dia, Ele vinha para conversar com o homem. Que coisa maravilhosa! Deus vinha até o homem para ter relacionamento com o homem. É claro que Ele sabia tudo porque Ele é Deus. É claro que Ele sabia como o homem estava, independente de descer no jardim, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Mas Ele vinha no jardim para ter relacionamento com o homem, intimidade com o homem, com Adão e com Eva. E nesse dia, já sabendo de tudo, Ele já sabendo que Eva havia pecado, que Adão havia pecado, Ele desce no jardim. Ele não desce, irmão, cheio de ira. Ele não desce ali no jardim. Ele podia descer como um trovão, como um raio, como Ele desceu no monte lá, que o monte fumegou. Ele podia ter feito de várias maneiras. Não, Ele desce com todo amor. Ele desce com toda a graça, porque o nosso Deus é gracioso. Ele desce andando no jardim. Adão, Adão, onde está você, Adão? Porque quando Deus vinha no jardim, Adão dizia: oh meu pai, que bom que o Senhor está aqui. Eu ansiava por esse final de tarde, para poder falar contigo, para poder ouvir a sua poderosa voz, para receber direção do Senhor, aquilo que o Senhor quer. Mas sabe o que acontece, irmão? Adão estava escondido porque o pecado tinha entrado. E o pecado é aquilo que destrói intimidade. O pecado destrói a intimidade. Por isso está escrito, e o profeta escreveu: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus desce, mas Adão estava o quê? Escondido. Escondido. Quantas vezes Deus deseja se relacionar com você e comigo? Quantas vezes Ele deseja vir lá na tua casa, falar com você? Ele sabe tudo o que está acontecendo com você, mas muitas vezes nós deixamos pecados na nossa vida entrar na nossa vida, fazemos vista grossa para esses pecados e nos escondemos da presença de Deus. E Deus disse: Adão, quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? Porque não tinha pecado no jardim. O pecado entrou no jardim pelo homem. E por que nós estamos falando de Adão? Primeiro, só para que você entenda que o desejo de Deus é falar com você todo dia. Só para que você entenda que não existe nada melhor para Deus do que ter você junto dele.
E Deus já provou, está escrito em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós sendo ainda pecadores. Jesus ama você, Jesus quer se relacionar com você, mesmo pecador, e Ele desce, e Ele está hoje aqui. E Ele não só está aqui, mas Ele está com você lá na sua casa também. E Ele quer se relacionar com você. É desejo dEle. Mas o que o Adão fazia para que Deus viesse toda tarde se relacionar com ele? É isso que nós precisamos olhar. Qual era a atitude de Adão até esse dia, ou antes do pecado entrar? Diga comigo assim: Adão, ele ouvia a voz de Deus e obedecia. Deus disse para Adão lá no jardim: olha, cuide do jardim. Você precisa cuidar do jardim. Você pode comer de toda a árvore aqui do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal. Mas cuida do jardim. Quando Deus deu a ordem para ele, coloque nome nos animais. Ele colocou nome em todos os animais. Olha a inteligência de Adão, irmão. Olha a sabedoria de Adão. Sabe por quê? Porque ele era 100% a imagem e semelhança de Deus. Você já viu homens superdotados nessa terra? Alguns nascem assim, não é? Você imagina aquilo multiplicado por 100. Sabe o que dá? Jesus. Jesus, dá Jesus. Então Adão, irmão, era 100% a imagem e semelhança de Deus. E ele deu nome para todos os animais. Já pensou? Todos. Deu nome para os animais. Estava cuidando da terra, estava cuidando do jardim. Diga comigo, estava obedecendo. Enquanto Adão obedecia, Deus buscava intimidade com ele. Enquanto Adão estava se mantendo longe da árvore do conhecimento do bem e do mal, longe do pecado, diga assim: a obediência me mantém longe do pecado, porque o contrário da obediência é desobediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, ou seja, pecado. É quebrar a lei, infringir a lei, a vontade de Deus, o mandamento de Deus, isso é pecado. Sim? Então o que nós concluímos aqui? Adão, Deus buscava intimidade com ele, porque ele era obediente. Todo final de tarde Deus estava lá. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: se você escolher ser obediente a Deus, Deus pode visitar você, Deus pode vir ao teu encontro, Deus pode escolher você no meio de muitos, porque Ele vê não a aparência, mas Ele vê o coração, e se Ele enxergar em você um coração obediente, Ele virá até você. Ele virá até você e Ele pode se revelar a você de uma maneira diferente. Ele pode te chamar para uma intimidade mais profunda. Ele pode contar com você e chamar você e capacitar você para realizar algo diferente nessa terra para a glória dEle. Mas Adão nos revela que para isso é preciso se manter em obediência. Diga, manter em obediência. Se você continuar lendo a palavra, Adão, Deus colocou ele para fora do jardim por causa do pecado. Mas Deus nunca deixou de amar Adão. Mas você não vê depois no livro de Gênesis, Deus vindo para falar com Adão pessoalmente. Você vê?
Você vê? Você vê o que o pecado faz? Ele interrompe a comunhão, o relacionamento, o contato. E nós precisamos fazer uma escolha. Eu escolho permanecer obediente. Eu escolho permanecer. E isso é algo poderoso, irmão. Poderoso. Porque quando você olha para a palavra, todos os homens que permaneceram obedientes, Deus os visitava. Deus falava com eles de maneira diferente. Você pode andar a Bíblia toda. Por exemplo, agora nós vamos para Gênesis 6, 9. Abre a sua Bíblia lá. Gênesis 6, verso 9. 6, 9. Vamos falar do segundo homem aqui, Noé. Vamos falar de Noé. Gênesis 6, verso 9. Está escrito assim: estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. Olha aí. Noé andava com Deus. Noé era obediente a Deus. Diz a palavra justo e perfeito na sua geração. Dentre os homens que tinham ali, Moisés tinha algo diferente. Ele escolheu temer a Deus, obedecer a Deus, ser justo no seu proceder, na sua vida. E isso demonstra que ele andava com Deus. Diga, Noé andava com Deus. Irmão, não tem como andar com Deus e não ter relacionamento com Deus. Não tem como andar com Deus e não ouvir a Deus. Não tem como andar com Deus e ficar o mesmo. Não tem como andar com Deus e não ser de alguma forma incomodado, trabalhado pela presença de Deus, pela graça dele, pelo poder que a verdade dele gera na nossa vida. Não tem como. Eu estou andando com ele, e só de andar com ele eu vou sendo santificado, eu vou sendo transformado, eu vou andando com Deus, e certas coisas que antes tinham importância já não tem mais importância. E aquilo que homem nenhum dá importância, passa a ter importância para mim, aleluia. Então andar com Deus faz toda a diferença. Você quer ser visto por Deus. Deus buscou intimidade com Noé. Deus passou a falar de uma maneira diferente com Noé. Deus chamou Noé para algo muito importante. E no momento de ira de Deus, no momento que Deus resolveu acabar com tudo que ele tinha criado, ele olhou para Noé de forma diferente. Ele escolheu Noé. E ele chamou Noé para fazer uma obra, irmão, grande. Uma obra que naquele tempo seria vista como um absurdo, como uma coisa de gente louca, fora do quadrado do normal. E graças a Deus, irmãos, porque andar com Deus nos tira do quadrado do normal, da mesmice, daquela vida muitas vezes, não é? Cheia de justificativa, cheia de remendo, cheia de jeitinho. Nos tira dessa vida para viver uma vida sobrenatural, uma vida na presença do Rei Jesus, ouvindo a voz dele, e ele nos dando tarefas, que muitas vezes pode ser loucura para os homens, mas para quem anda com Deus, ele entende. Deus chegou para Noé e falou para ele: Noé,
constrói uma arca. E era grande a arca, irmão. Porque Deus mandou lá casal de vários animais para conservar tudo que Ele criou. E quanto tempo Noé ficou obedecendo e construindo. E não tinha nem um sinalzinho de chuva, não tinha sequer uma nuvenzinha no céu, não tinha nada, era aquele sol escaldante, mas Noé obedecendo a Deus. Eu imagino que Deus falava com Noé todo dia, não está escrito aqui, mas eu tenho certeza, irmão, que Deus falava com Noé e dizia para ele: continua, Noé, continua firme. Porque os homens riam de Noé, caçoavam dele, diziam: você acha, você é doido, não vai chover coisa nenhuma, você está louco, para que construir isso aí? Você está perdendo a sua vida, você está perdendo tempo com esse negócio de religião, com esse negócio de Deus, esse negócio de Jesus, esse negócio de ir na igreja, esse negócio de ir na célula, você está perdendo a sua vida, você podia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Não, Noé andava com Deus, nós andamos com Deus, nós sabemos o quão preciosa é a presença dEle, e o quão precioso é o reino dEle, e o quão precioso é tudo aquilo que Ele quer construir em nós e através de nós. Nós sabemos, nós temos noção disso. Irmão, se você quer que Deus busque você esse ano para uma intimidade diferente, porque daqui a pouco, irmão, 2026 está no fim, passa muito rápido. Janeiro já está acabando, irmão. Já está acabando. Passa rápido. Mas se você quer que Deus te encontre nesse ano da intimidade e te chame para algo diferente, você precisa fazer como Noé. Você precisa passar a andar com Deus. Eu coloquei aqui: intimidade não é processo de, presta atenção, intimidade não é processo para andar com Deus, mas resultado de quem anda com Deus diariamente. Eu vou repetir: intimidade não é processo para andar com Deus, mas resultado de quem anda com Deus diariamente. Se você anda com Deus diariamente, Deus virá para ter uma intimidade ainda mais profunda contigo. Deus falará com você. Deus vai se revelar para você através da palavra, na vida de oração, através de sonhos, através de visões, através de tantas coisas, irmãos. Deus vai falar com você. Deus vai vir falar com você. É o que a Bíblia nos revela. Noé andava com Deus, Deus veio até ele, Deus chamou ele, Deus pôs um propósito, algo muito importante nas mãos dele, e Noé fez. E Noé venceu o desafio, amém? Preservou a sua vida, vida da sua família, e toda a humanidade depois foi novamente reconstruída em Noé. É maravilhoso isso, porque Noé andava com Deus. Diga: Noé andava com Deus. E agora nós vamos para o terceiro hoje, depois nós vamos parar por aqui. Vamos em Gênesis 12, vamos falar um pouquinho de Abraão agora. Abraão, vamos aprender. Adão, nós aprendemos a importância de permanecer em obediência. Em Noé, aprendemos que permanecer em obediência é bom. Noé era homem justo, diferente na sua geração. Assim como Adão foi obediente até o momento que ele comeu. Mas Noé andava com Deus. Então já vimos outra coisa: andar com Deus é algo diário, andar com Deus é algo constante, é uma escolha constante. Agora vamos falar de Abraão, Gênesis 12, de 1 a 7. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei.
E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Quem pode dar um glória a Deus? Assim Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã. Para a terra de Canaã eles vieram. Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu. Diga, o Senhor apareceu. Diga de novo, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Amém? Glória a Deus. Posso dizer uma coisa para o irmão? A obra que Jesus fez, Ele fez por todos nós. O perdão que Ele derramou para todos nós. A vida nova que nós temos em Cristo Jesus é para todos nós. É para todos nós. Agora, a intimidade nem sempre é para todos. Nem sempre. E nós estamos aprendendo como Deus vem ao homem. E Deus veio a Abraão, Ele apareceu a Abraão. Diga, Deus apareceu a Abraão. Deixa eu te perguntar, qual seria a sua reação se Deus aparecesse para você? Outra pergunta, se Deus aparecesse para você, a sua vida continuaria a mesma? É para você pensar. O que a presença do Todo-Poderoso pode mudar na sua vida e na minha vida? O que o aparecer dele, quando ele olha para você e olha para mim e nos vê realmente desejosos, porque ele conhece nosso coração, ele nos vê andando na presença dele, procurando viver em obediência na presença dele, como já falamos até aqui. E de repente, como fez com Abrão, como fez com Noé, ele aparece. E ele aparece para dizer para nós o seguinte: tenho algo para você. E ele muitas vezes nos dá uma direção, como deu para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu te abençoarei, te multiplicarei, e tu serás uma bênção. Deus aparece, Deus dá uma direção, Deus libera uma promessa. Irmão, que maravilhoso. Todas as vezes que Deus vem, Ele vem trazendo algo para nós. Todas as vezes que Deus vem, Ele vem trazendo algo para aquele que o ama e deseja esse relacionamento com Ele. Eu nunca vi, você pode ler na Bíblia, Deus visitar o homem de qualquer maneira, em qualquer situação, que algo maravilhoso não aconteça.
que não haja uma palavra, sempre há uma palavra, uma direção, sempre há uma bênção que Deus entrega, sempre condicional. Se me ouvires, se me amares, se me seguires, se deixares, aleluia. Mas é assim que Deus faz. E Deus não mudou, irmão. Diga, Deus não muda. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Sempre. A primeira coisa que nós precisamos fazer, Abraão fez o quê? Ouviu, diga, ouviu. Diga, obedeceu. E por isso recebeu direção e promessa. Diga, direção e promessa. E ele apareceu uma vez só para Abraão. Foi só uma vez que Deus apareceu? Foi ou não? Não, irmão. Deus aparece muitas outras vezes para Abraão. E quantas vezes apareceu para Abraão e falou: Abraão, vem cá. Vem cá. Olha para o céu. Você está vendo as estrelas? Assim será a sua descendência. E Abraão numa luta, porque Sara já era avançada em idade, ele também. Tentou dar jeitinho brasileiro, e o jeitinho brasileiro, você viu o que deu? Você viu? Até hoje, o mundo sofre por causa do jeitinho que Abraão e Sara quiseram dar. Até hoje. Mas Deus continuou aparecendo. Foi aparecendo. Aí um dia Deus apareceu. Olha só. Olha quando a gente tem intimidade o que Deus fala. Deus revela o que Ele está para fazer amanhã. Ele revela vitória que Ele vai trazer sobre os seus amanhã. Chegou para Abraão e disse assim: Abraão, levanta, pega teu filho, pega a lenha e vai para o monte que eu vou te mostrar. Não está escrito que Abraão disse: Senhor, de novo, o Senhor já disse que é para sair da minha terra, da minha parentela, e para a terra que o Senhor ia me mostrar. Aí o Senhor disse que ia me fazer uma grande nação. Aí agora nasceu o meu filho, agora eu estou vendo a promessa se cumprir, agora eu tenho que ir para o monte. Mas você vai para o monte e você vai sacrificar o seu filho lá para mim. Já pensou, irmão? Você já pensou nisso? Você vai lá, entrega o teu filho lá para mim. Deus só pede coisas assim para quem é íntimo, irmão. Porque às vezes se Deus pedir muito menos, mas muito menos, para mim e para você, talvez a gente nem aguente, a gente sucumba. A gente chore, esperneie, reclame, murmure. Deixe de fazer, se afaste, faz cara feia, faz bicão. Abraão não. Abraão andava com Deus assim como Noé. Abraão tinha intimidade com Deus assim como Noé. E o que ele fez? Parecia ser algo sinistro, algo difícil, algo que não tem uma coerência, não tem uma lógica humana. E Deus não trabalha na lógica humana. Ele está acima da lógica humana, mas muito acima. E o que ele faz? Abraão, pega o teu filho, vai até um monte que eu vou te mostrar e sacrifica lá. E Abraão vai. Chegando lá perto, ele olha que é um homem que anda com Deus, irmão. Ele olha. Presta atenção. Ele olha para aqueles servos e diz assim. Ele olha para os servos e diz: eu e o menino vamos lá adorar e depois voltaremos.
Olha, diga fé, diga fé, diga fé. Abraão é o pai da fé. O que é que nos traz essa intimidade e chama a atenção de Deus? E Deus vem ao nosso encontro para fé, irmão. Tenha fé. Seja um homem de fé. Seja uma mulher de fé. Tenha fé. Exerça a sua fé. Creia, tá bom? Tenha fé. Tá ruim? Continue com fé. Deus pediu algo simples? Faça com fé. Deus pediu algo difícil? Faça com fé. Vá com fé. Porque tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Deus falou. Os anjos, Deus usou lá os anjos que Deus mandou visitar Abraão e falou lá com a Sara. Por que ela está rindo? Por que ela está rindo? Haveria alguma coisa impossível para Deus? E aí ela deu a luz ao filho da promessa. Mas aí Deus falou para Abraão: pega o Isaac, sacrifica lá. E Abraão subiu com fé. Mesmo o filho perguntando: está aqui o cutelo, a lenha. Mas aonde está, pai, o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Olha quem é íntimo, aonde está o cordeiro? João Batista olhou e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui Deus estava, através dessa passagem, revelando para Abraão o que ele ia fazer. Porque quando Abraão levantou o cutelo para matar o filho, Deus disse: não faça mal ao menino. E na mesma hora, Abraão olhou e viu o cordeiro preso no arbusto, preso no madeiro. Viu o cordeiro preso no madeiro. E o filho foi salvo. E você é salvo. E eu sou salvo. Por causa do cordeiro que foi pregado no madeiro. E Abraão pega o cordeiro e sacrifica o cordeiro, porque o sangue tinha que ser derramado. E o sangue foi derramado. E nós somos perdoados por causa do sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim ou não? Esse texto aponta para tudo aquilo que Cristo fez. E para quem foi que Deus revelou tudo isso? E está escrito aqui: para Abraão, que antes era Abrão, se tornou Abraão, o pai da fé, aquele que creu contra a esperança, aquele que não caminhava por circunstância, mas caminhava dia após dia pela fé em Cristo, pela fé em Deus. Caminhe pela fé. Caminhe pela fé. Irmão, se tem uma coisa que faz com que Deus deseje ter esse relacionamento, essa intimidade conosco, é você andar por fé. Ande por fé todo dia. Amém? Por mais que a tua mão possa fazer alguma coisa, e às vezes ela pode, mas é limitada, mas mesmo aquilo que a tua mão pode fazer, diga: Senhor, eu creio que o Senhor vai me ajudar a fazer. Eu creio que o Senhor está comigo, abençoando as minhas mãos. Eu creio, eu tenho fé que o Senhor vai à minha frente. Eu creio que o Senhor é que cuida de mim. É o Senhor que sustenta a minha vida e a minha casa. É o Senhor, é o Senhor. Você precisa crer. Amém? Muito bem, nós vamos parar por aqui. Opa!
E depois nós vamos continuar falando mais sobre isso. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Hoje eu não vou chamar o pessoal do louvor aqui, mas nós vamos orar, irmão. Amém? Se existe uma canção, uma adoração que enche o céu e move a mão de Deus e o coração de Deus, se chama oração. Feche os seus olhos e faça da sua oração uma canção, uma adoração a Deus, um clamor, uma escolha. Faça a sua escolha hoje, nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e falasse com o Eterno, falasse com o Senhor, falasse com Ele. Ele está aqui, mas a escolha é minha e sua. É nós que escolhemos viver uma vida obediente, é nós que escolhemos andar com Ele como Noé andou, é nós que escolhemos viver uma vida de fé, como Abraão viveu pela fé, foi justificado pela fé, e assim você será e eu também. Então você nessa hora ore. Você está aprendendo aquilo que você precisa colocar em prática na sua vida. Peça ao Espírito Santo agora. Ele é o teu ajudador. Ele é o Senhor que vive em você. Ele é Deus que te prepara, que te ajuda, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. É Ele, irmão, que te impulsiona em direção de Deus, para que você possa andar com Deus todos os dias, para que você possa viver por essa fé, caminhando por fé, de fé em fé, de glória em glória. Então agora levante suas mãos, comece a falar com o Senhor, fale com Ele, abra sua boca, igreja. Deus quer ouvir a sua oração, é você e Deus. Você quer ter uma intimidade diferente com Ele nesse ano, você quer ter essa intimidade diferente, então fale com Ele agora. É você e Ele, você precisa dizer para Ele, você precisa clamar a Ele, você precisa dizer: Deus, eu desejo isso, mas não só aqui no culto nesse momento, mas você precisa dizer isso na sua segunda-feira, na sua terça, na sua quinta, na sua sexta, no sábado, no domingo, no momento que você está trabalhando, no momento que você está na sua casa. São atitudes, são escolhas que você diz para Deus: eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor, Pai, eu preciso do Senhor, eu creio no Senhor, eu espero pelo Senhor. Então agora faça isso, porque não é quando você tiver intimidade que você vai andar com Deus, é começando a andar agora, como você está, pela fé, é que essa intimidade vai vir, é que Deus virá ao seu encontro, para ter uma intimidade diferente com você. Então, se você deseja isso, levante sua mão, fale com Ele, vai falando com Ele, vai dizendo isso para Ele. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra liberada. A tua palavra é tão maravilhosa. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra, meu Deus, é alimento. A tua palavra, meu Deus, abre a nossa visão de uma maneira tremenda e maravilhosa para compreendermos, ó Deus, qual foi a atitude, o caminho que homens no passado, irmãos nossos, homens dos quais o mundo não era digno, como está escrito na tua palavra no livro de Hebreus. Homens, meu Deus, que marcaram a história, que fizeram diferença, que viveram em intimidade com o Senhor, que o Senhor se aproximou deles, que o Senhor deu a eles, Pai, revelação, mostrou aquilo que o Senhor ia fazer, contou com eles, chamou eles, capacitou eles, e eles marcaram, meu Deus, a história. Eles deixaram um
legado. E esse é o nosso desejo, Pai. Nós não queremos ver os nossos dias se passarem. Nós não queremos ver a nossa vida aí, como está escrito no Salmo 90, e Moisés escreveu, que a vida do homem é como um vento que passa. Mas nós não queremos ver a vida passar, Pai. Simplesmente passar diante dos nossos olhos. E nós sentados, muitas vezes, Senhor, paralisados. Muitas vezes, Senhor, numa vida acomodada, que não gera nada, que não traz mudança nenhuma, aonde nós não conseguimos ouvir a Tua voz, nem enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Não, Senhor, fala com os Teus filhos, fala com eles, leva eles, Senhor, neste ano, a viver uma experiência tremenda e nova com o Senhor. Leva eles, meu Deus, a viver essa intimidade, que o Senhor venha em direção deles, que o Senhor venha, Pai, que o Senhor venha em direção deles, que o Senhor venha falar com eles, que o Senhor venha chamar muitos aqui, que o Senhor venha se revelar de uma maneira especial a muitos aqui, que muitos aqui, Pai, possam fazer parte daquele grupo seleto, meu Deus, de discípulos, como Pedro, como João, como Tiago, que estavam mais próximos do Senhor, e ali, Senhor, provaram, ouviram e viram coisas que muitos outros não viram, outros não puderam ver, não puderam enxergar e nem ouvir, mas eles ouviram. Senhor, nós desejamos isso. Nós desejamos, Senhor. Nós desejamos isso, Jesus. Nós desejamos, Senhor, sair, Senhor, ó Deus, daquilo que é natural, daquilo que é comum. Nós queremos, Jesus, viver. Ó Deus, o Senhor diz que nos últimos dias o Seu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Meu Deus, nós queremos viver, Pai, neste óleo, nesta unção. Queremos viver, Deus, cheios do Teu Espírito. Queremos andar no Espírito, meu Deus, e assim, Deus, compreendemos, ó Deus, a Tua voz, o Senhor falando, o Senhor vindo, o Senhor dando direção, o Senhor trazendo promessa, compreendendo, tomando posse e vivendo isso, Jesus. Por isso eu profetizo isso sobre o meu irmão, sobre a minha irmã que está aqui nessa noite, aquele que está cultuando a Deus em casa. Meu Deus, que o Senhor venha realizar isso e fazer isso na vida de cada um deles. Senhor, muito obrigado. Que possamos, Deus, Teu Espírito nos leve e o Senhor nos ajude a lembrar, Senhor, e tomar uma posição todo dia, todo dia. Meu Deus, e tomando essa posição, o Senhor vai se manifestar. Certamente a Sua voz se fará ouvir. Meu Deus, que maravilha. Meu Deus, quando o Senhor aparece, e eu quero profetizar aqui, em nome de Jesus, eu quero profetizar aqui nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor vai aparecer, o Senhor vai aparecer a muitos, o Senhor vai aparecer, meu Deus, aqui, o Senhor vai aparecer, meu Deus, para trazer e realizar e dirigir e transformar e curar e mudar, porque quando o Senhor vem, Pai, nada fica da mesma maneira, nada continua do mesmo jeito, e nós desejamos essa manifestação, nós desejamos, Senhor, vem Jesus, aparece, meu Senhor, na história de cada filho e filha Tua aqui, vem, Senhor, aparece no lar de cada um, aparece, meu Deus, na situação, trazendo, Senhor, a transformação, o milagre que só o Senhor pode fazer. Essa é a oração que fazemos essa noite, Senhor. E como nós cremos que isso vai acontecer, como nós cremos, meu Deus, que teremos testemunhos, como nós cremos, meu Deus, que, meu Deus, a Sua graça, o Senhor aparecendo, quando os Teus filhos estiverem lendo a palavra, o Senhor descer ali no quarto, o Senhor descer ali na sala, o Senhor descer ali naquele lugar onde os Teus filhos separam um tempo para Te ouvir, e o Senhor vir e falar, e o Senhor vir e revelar-se a eles, aleluia, naquele momento de oração, naquele momento de clamor, Pai, onde a alma muitas
às vezes está ali aflita, está ali clamando, mas o Senhor vem, o Senhor desce, e o Senhor se manifesta, trazendo vida, trazendo ali, Senhor, cura, trazendo libertação, trazendo renovo, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Oh, meu Deus, desce, Senhor, aparece, meu Deus, aparece, Senhor, quando teu filho, a tua filha estiver ali adorando. Quando eles estiverem ali adorando, Pai, adorando o Senhor, cantando, adorando, o Senhor dê a eles visões, o Senhor fale, o Senhor mostre. Quando eles deitarem para dormir, Pai, durante a noite, o Senhor trabalha por aqueles que te esperam. Dá sonhos, Pai, sonhos do céu, sonhos divinos, Senhor. Meu Deus, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais, Jesus. Nós sabemos que tem mais. Não só águas que dão, ó Deus, lá nos tornozelos. Não. Mas tem águas que dão pelos joelhos. Tem águas que dão pelos lombos. Tem águas, Pai, que nós não podemos mais, ó Deus, ficar parados, mas nós temos que, ó Deus, nos mover, nadar nesses rios, nessas águas, provar, meu Deus, coisas grandes. O Senhor disse, Pai, que nos revelaria coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Revela aos teus filhos, Pai, fala com eles, venha ao encontro deles. Eu profetizo agora esse ano, o ano do encontro, desse encontro poderoso, maravilhoso com Jesus. Esse encontro que vai mudar a sua história, que vai fazer uma diferença grande. Você nunca mais será o mesmo. A sua maneira de enxergar, a sua maneira de ouvir, a sua maneira de andar, a sua maneira de reagir, tudo vai mudar. Como eu creio, meu Deus, como eu creio. Faz isso na vida do teu povo. Glorifica o teu nome na vida do teu povo que está aqui presente, na vida do teu povo que está em casa cultuando, na vida do povo espalhado pela face da terra, Pai, no nosso Brasil, Senhor. Vem manifestar, apareça, Deus, com poder e glória sobre essa nação. Apareça, Senhor, com poder e glória nessa nação. Ó Deus, levantando os teus escolhidos para uma caminhada diferente, para uma caminhada poderosa que vai fazer diferença. Senhor, muito obrigado. Essa é minha oração, meu clamor que faço nessa noite. No nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga amém. Diga graças a Deus. E aplauda Jesus, porque Ele é digno. Rapidinho nós vamos fazer uma oração, segunda oração, pelos pedidos. Estende sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, estão aqui os nomes: a Áurea, a Fabiana, a Esther, o nosso irmão José Ribeiro, o Paraná. Meu Deus, tantas pessoas precisando do teu toque. A minha mãe Cecília, a nossa irmã Ione, tantas pessoas precisando, Deus, da tua graça. E quem não precisa da tua graça, Pai? Todos nós precisamos. Mas eu peço agora que o Senhor se manifeste de uma maneira especial em cada lar, em cada vida, em cada família. Entra agora pelos lares, entra agora pelos hospitais, entra agora onde houver alguém aflito, alguém precisando de um milagre, e opera o milagre. Glorifica o teu nome, levanta os seus, Pai, para que assim, Deus, quando eles chegarem, quando eles orarem, quando eles colocarem as mãos, quando eles ungirem, e mesmo que não tenha ninguém ali, Deus, chegando, mas o Senhor pode enviar um anjo e tocar,
Eu creio no ministério dos anjos. Envia os anjos, Pai, em nome de Jesus, para tocar e curar, restabelecer a saúde, em nome de Jesus. Eu creio nisso, Pai. Desde já te agradeço pela visitação e pelo milagre, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Estende sua mão assim para receber a confirmação da bênção. Irmãos, igreja de Cristo Jesus, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo, te leve a essa intimidade constante e diária com o seu Deus. E assim sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Vai na graça e na paz. Uma semana, restante semana de vitória. E nos vemos domingo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Os irmãos estão aí pelas redes sociais. Vai na graça e na paz. Até a próxima, querendo Deus.